Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e convidamos para a nossa reflexão semanal hoje o estudo número 5, seguindo o nosso estudo no Pai Nosso, hoje com a segunda petição. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe nesta nossa reflexão e sempre. Na segunda frase, ou segunda petição, como nós chamamos, do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: venha o teu reino. E no Catecismo Menor do Reformador da Igreja Cristã, no século XVI, o Frei Martinho Lutero, ele explica a segunda petição da seguinte forma: o reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo, sem a nossa prece, mas suplicamos nesta petição que ele venha também a nós. E aqui Lutero também acrescenta mais uma pergunta: quando sucede isto? E a resposta que ele dá no Catecismo Menor é: quando nosso Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo, para crermos por sua graça em sua santa palavra e vivermos uma vida com Deus neste mundo e na eternidade. Tem mais algo importante que precisa ser destacado aqui. O reformador lembra no Catecismo Menor e ele o faz por meio de mais uma pergunta: que reino compreende a segunda petição? E a resposta que ele dá é: a segunda petição não compreende o reino do poder, mas o reino da graça e o reino da glória. Olha só, isso é importante. Precisamos esclarecer. Aprendemos que existem três reinos. O primeiro deles, o reino do poder, em que Jesus, pela autoridade que ele recebeu do Pai, conforme Mateus 28, Jesus governa toda a sua criação. O segundo reino é o reino da graça, em que Jesus governa a sua igreja aqui na terra por meio do seu evangelho, concedendo-lhe perdão, paz e todas as bênçãos espirituais que Deus tem preparado para os seus fiéis, conforme Mateus capítulo 16. E o terceiro é o reino da glória. Neste, Jesus aguarda todos os que permanecerem fiéis até a morte, quando ele então lhes dará a coroa da vida eterna lá no céu, como o próprio Jesus diz em Apocalipse capítulo 2, versículos 10. E nós oramos: venha o teu reino. E nesta petição, então, pedimos que Deus venha a nós com a sua graça, mas igualmente já antecipamos o desejo de viver com Ele para sempre na sua glória, onde Jesus foi preparar-nos um lugar. Ainda destacamos que nesta segunda petição do Pai Nosso, suplicamos que pela sua misericórdia Deus nos conceda a fé verdadeira e vida piedosa ou vida consagrada, estenda o seu reino da graça sobre toda a terra e apresse a vinda de seu reino, o reino da glória. Ou seja, que Deus apresse a vinda ou a volta de Jesus para o juízo final, mas não antes de estender a sua graça, o seu reino da graça, em Jesus, para muitas e muitas pessoas que ainda não creem. Por isso pedimos: venha o teu reino. Que Deus, por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo, que age na palavra de Deus, na qual nós cremos e a qual nós proclamamos, Jesus venha e faça morada no coração de muitos que ainda hoje não conhecem e não creem em Jesus como seu Salvador. Por isso, que estes sejam convertidos para a fé em Jesus e, crendo em Jesus, sejam inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aliás, a qualidade daquilo que vem de Deus
é sempre a melhor possível. O mundo, obra de suas mãos, era muito bom, conforme o testemunho bíblico, pois de Deus vem também todas as outras coisas, e sendo que vem de Deus, é muito bom. E entre estas coisas, o seu reino. Pela vinda deste reino, nós oramos na segunda petição: venha o teu reino. Suplicamos, portanto, por algo de qualidade, sem suspeita. É o reino de Deus. Vem dele e traz consigo a garantia de ser muito bom, porque é e vem de Deus. Além dessa garantia, lembremos ainda de perguntar se, primeiro, haverá algo melhor do que estarmos livres do poder do diabo, do pecado, da má consciência e da condenação eterna? Segundo, poderá existir situação melhor do que estar debaixo do governo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Santo e Amoroso? E em terceiro lugar, será possível achar maior consolo e esperança do que aqueles que brotam da certeza de sermos herdeiros daquilo que é de Deus e que foi colocado à nossa disposição já hoje pela fé em Cristo Jesus? Nossa oração ou petição, portanto, não é uma esmola ou algum bem temporal, passageiro, mas um tesouro eterno, excelso, e tudo aquilo de que o próprio Deus dispõe, diz o reformador Martinho Lutero. Deus, ele coloca o seu reino à nossa disposição, e ele o faz na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, e isto mediante a fé. Desta maneira, ele atende a nossa oração ou a nossa petição. É por meio de Jesus. Aceitando a presença de Jesus em nossa vida, por meio da palavra e dos sacramentos, somos então presenteados com o direito de pertencer ao reino de Deus, onde tudo é muito bom desde agora. E isso porque o reino é de Deus e ele está livre da contaminação do pecado. Extraordinário, não é mesmo? Nós que vivemos num mundo tão imperfeito, temos este extraordinário presente da parte de Deus para aqui vivermos nele. Em que consiste ou o que é o reino de Deus? Bem, para responder, vamos recorrer à Escritura Sagrada, e o apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, apresenta o reino de Deus da seguinte forma: o reino de Deus não é comida e bebida, e sim justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que nos torna participantes do reino de Deus, onde Jesus governa com graça e amor, não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. É antes e acima de tudo e tão somente a fé em Jesus. É crer e aceitar que foi para mim e por mim que Jesus veio ao mundo, sofreu, morreu e ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai para governar o mundo, de onde virá em poder e grande glória para nos levar para o seu reino da glória. Mas enquanto isto, continuamos no reino da graça aqui no mundo e pedimos: venha o teu reino. Ou podemos ainda dizê-lo da seguinte forma: o que nos recomenda a Deus é a fé e o amor. Assim, o reino de Deus não consiste em qualquer rito externo, em qualquer atitude externa nossa, mas unicamente em fé
dentro do nosso coração. João Batista, ele anunciava o reino de Deus. Conforme o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15, onde lemos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, dizia Jesus aos moradores da Galileia. Mas antes, João Batista havia anunciado que o reino de Deus viria. Era necessário arrepender-se e crer no Evangelho e produzir então frutos dignos do arrependimento. Por isso, mais adiante, Jesus então diria: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é dos céus. Após então a prisão de João Batista, o povo ouviu do próprio Jesus uma palavra um pouco diferente daquela de João Batista, porém melhor ainda do que o anúncio de João. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Não havia mais o que, nem por quem esperar, porque lá estava Jesus e com ele ou nele todos encontrariam e encontram ainda hoje o reino de Deus. Trazendo o seu reino para perto dos homens, Deus revelou o seu amor imenso por toda a humanidade. Não é pela ação do homem que o reino de Deus é encontrado, mas ele vem por obra divina. Ele foi trazido pelo próprio Deus, e isto na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E agora, o que Deus espera de quem recebeu a graça de pertencer ao seu reino? O próprio Jesus o recomenda: arrependei-vos e crede no Evangelho. É o que Deus, o Pai, espera daqueles a quem Ele dá o seu reino. Portanto, de você, de mim, de todos os cristãos, vivermos uma vida diária de arrependimento, de fé, de leitura, de meditação na palavra de Deus, para crescer no conhecimento e na graça, vivendo no reino de Jesus, para o qual o próprio Jesus Cristo nos comprou. João Batista foi um anunciador e propagador do reino de Deus. O Espírito Santo nos revelou, por meio da palavra de Deus, que o reino veio com Jesus e nos convenceu desta verdade. Temos agora o privilégio de repartir esta verdade com as pessoas à nossa volta. Não é tarefa complexa, não. Pelo contrário, é simples o suficiente para que possa ser executada por qualquer cidadão do reino de Deus. Basta lembrar que Deus coloca o seu reino muito próximo de qualquer pessoa e Ele oferece em Jesus Cristo por meio de ouvir, ler e meditar na palavra de Deus. Anunciar o reino de Deus é tarefa que ninguém mais do que o cristão o pode fazer. O resultado desta ação gloriosa só pode ser fé de outras pessoas em Jesus, pelo nosso viver a fé cristã dentro do reino de Cristo, do reino da graça, já aqui neste mundo. Então, façamo-lo a fim de que muitos deles, trazidos pelo Espírito Santo, venham ao reino da graça e se tornem participantes da redenção, para que, desta maneira, todos juntos, eles e nós, fiquemos eternamente em um só reino, o reino da glória, agora começado em nós, pela fé em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. É maravilhoso podermos viver no reino para o qual Cristo nos conquistou. Amém.
Prezados amigos e irmãos, agradecemos a sua companhia e convidamos para estarmos juntos novamente na próxima semana, quando então continuaremos o nosso estudo, nossas reflexões a partir do Pai Nosso. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Fiquem todos com Jesus.